Capítulo 69 Improvável. Fernando ponderou por algum tempo em silêncio. Não é só as poções Falser, há também o anel ágil. As poções Falser dão 1 ponto de agilidade e 1 ponto de físico até o nível 10 destes atributos, já o anel ágil dá 1 de agilidade ao custo de 10 pontos de mana por hora. Eu planejo dar o anel e uma das poções para uma única pessoa, assim teremos mais alguém com fortes atributos no grupo. Fernando explicou seu raciocínio. Todos imediatamente entenderam onde Fernando queria chegar. Se distribuíssem o anel e as poções para cada pessoa, a força geral do grupo seria melhor, mas não haveria uma mudança significativa, principalmente contra inimigos fortes, mas se focassem os incrementos de atributo num único indivíduo, a questão seria diferente. Então, quem você tem em mente? Galia perguntou novamente. Ela não estava muito interessada nisso, mas agora que estava tutorando alguns deles, ela precisava saber quem receberia esses itens para que ela ajustasse o esquema de treinamento. O anel e a poção, esses 2 itens totalizam um incremento de 2 pontos de agilidade e 1 ponto de físico. Depois de pensar com cuidado, apenas 2 pessoas me parecem mais adequadas para recebê-los, Emily ou Kelly. Fernando concluiu. Emily e Kelly se surpreenderam, ambas se olharam, as duas queriam os itens, mas nenhuma queria passar por cima da outra para recebê-los. Os outros já haviam adivinhado em parte as intenções de Fernando, já que ele havia mencionado dar o anel ágil a uma das duas antes. Kelly parecia confusa. Desde o incidente dos orcs ela queria se redimir, mas não era boa com as palavras. Ela achou que ajudando o grupo e seguindo a pessoa que ela admirava, Fernando, talvez ela pudesse pagar parte de seus pecados, mas ela nunca imaginou que mesmo após aquilo ela ainda seria considerada a receber algo tão importante. Eu acredito que Emily é a melhor opção. Kelly disse, reunindo alguma coragem. Todos olharam para ela em dúvida. Normalmente ninguém rejeitaria a chance de ficar mais forte, já que isso poderia ser o limiar entre viver e morrer. Fernando olhou para a garota de cabelos castanhos que estava com a cabeça baixa sem olhar diretamente em seus olhos. Isso é sua opinião ou você ainda está se culpando pelo que aconteceu no vale? Fernando perguntou com um tom calmo e sério. Os outros também olharam para Kelly aguardando sua resposta. Alguns ainda tinham rancor pelo ocorrido, mas desde que Lance se recuperou, essa cicatriz emocional do grupo foi finalmente fechada. Kelly balançou a cabeça timidamente. Não tem nada a ver com aquilo, simplesmente é a melhor escolha para o grupo. Emily é mais habilidosa que eu, sua taxa de acerto, sua potência de tiro e mesmo sua habilidade mágica, ela me supera em todos esses pontos. Se temos que focar nossos recursos em alguém, deveria ser ela. Kelly disse com firmeza em sua voz. Emily foi pega de surpresa ao ouvir Kelly falar isso. Suas bochechas brancas ficaram levemente vermelhas. Eu sei que sou incrível, mas também não precisa exagerar, Kelly. Emily disse num tom brincalhão. Fernando não deu ouvidos a Kelly, ela claramente tem uma queda por mim, está tentando me agradar para me pegar, olha só esses olhos cheios de desejo, sinto que se eu ficar sozinha com ela serei abusada. Emily disse apontando para Kelly. Mesmo sabendo que Emily sempre fazia esses tipos de brincadeiras bobas, Kelly corou de timidez. Cala a boca, sua anã vermelha, para de importunar a Kelly. Carol disse apertando a cabeça de Emily com uma mão. Aí. Eu não sou anã, você que é uma titã. Rápido, Fernando, me dá essas poções, vou ensinar a essa titã o poder de uma Emily Dagger. Emily gritou enquanto tentava se libertar de Carol. Suspiro. Fernando não sabia o que fazer com Emily, mesmo que ela seja mais habilidosa, ele ficava em dúvidas de dar tanto poder a alguém tão brincalhão quanto ela. Argue, que seja. Está decidido, Emily ficará com o anel ágil e uma das poções Falser. Fernando disse sentindo alguma dor de cabeça. Espera e veja. Eu vou vencer você com uma mão nas costas em breve, sua titã. Emily exclamou. Primeiro você tem que fugir de mim. Carol disse rindo enquanto ainda segurava Emily. Ai, valentona. Emily choramingou. Vocês ainda têm tanta energia, parece que vou ter que aumentar a dificuldade do treinamento das duas. Galia disse enquanto bocejava. Ao ouvir as palavras de Galia, tanto Emily quanto Carol ficaram pálidas. Piedade, Tenente Galia! Emily gritou caindo de joelhos. Fernando ficou um pouco surpreso com a reação das duas, ele não conseguia imaginar o que faria as duas ficarem tão assustadas. Enfim, em relação à última poção Falser, Fernando disse interrompendo as garotas. Todos olharam para Fernando,
Como uma das poções e o anel já tinham um dono decidido, restava apenas uma poção. Atualmente nosso poder ofensivo é forte, o problema é nossa defesa. Se inimigos poderosos como aqueles orcs se aproximarem demais ou visarem Emily e Kelly, basicamente não temos muitos meios de impedi-los, então visando melhorar esse ponto fraco de nosso grupo a próxima poção Falser vai ser dada para o Noah. Ele é o único no grupo que adotou o uso de escudo, então ele será o principal defensor. Fernando disse calmamente. Noah foi pego de surpresa, dentre todos ali ele achou que seria uma das últimas opções de escolha. Mesmo que Noah desejasse se fortalecer, ele sabia que havia outros mais adequados, porém ao ouvir que ele seria a escolha mais adequada de Fernando isso o deixou sem palavras. Tem certeza disso, Fernando? Noah perguntou ainda em dúvida. Sim. Fernando deu uma resposta simples. Vendo a falta de hesitação de Fernando, Noah sentiu seu sangue ferver, isso significava que ele não era tão inútil quanto pensava, pelo menos na visão de Fernando. Eu não vou decepcioná-los, pessoal. Noah disse com firmeza. Bem, com tudo decidido acho que devemos descansar, hoje foi um longo dia. Fernando disse. Oh, isso me lembra, estávamos esperando você para decidir a divisão dos quartos, afinal a casa é sua. Emily disse. Minha casa. Fernando havia praticamente esquecido que essa mansão foi um presente da guarnição a ele. Isso mesmo, sua. Agora somos seus inquilinos. Aposto que você fará nós garotas nos vestir de empregadas para servi-lo, esse Fernando é tão pervertido. Emily disse mordiscando a ponta do dedo e rindo. Fernando ignorou Emily e pensou no quarto que tinha escolhido mais cedo. Os rapazes ficarão nos quartos da direita e as garotas ficarão nos da esquerda, resolvam entre si quais quartos escolher. Fernando disse após pensar um pouco. Bem, Fernando, estou indo agora, amanhã Raul virá falar com você, também tenho algo para conversar com você quando estiver livre. Galia disse se preparando para sair. Professora, obrigado pela ajuda. Fernando disse agradecendo Galia, mesmo sabendo que ela não tinha interesse em treinar os outros, ela se propôs a isso para ajudá-lo. Eu não fiz nada demais, é o dever de um professor pavimentar o caminho para seu aluno. Enfim, boa noite. Galia disse com uma voz indiferente e saiu apressadamente, mas enquanto ela saía Fernando notou um leve sorriso em seu rosto. Isso fez Fernando sorrir também. Por mais que ele trabalhasse duro ele achava difícil conseguir pagar toda a bondade de sua professora. Vendo Fernando parado sorrindo feito bobo, fez Carol franzir levemente a sobrancelha. Estou subindo primeiro. Carol disse passando por Fernando com passos pesados, claramente irritada. Só então Fernando notou a atitude de Carol, ele queria dizer algo, mas ela subiu rapidamente as escadas. Eu não consegui dar os brincos para ela. Fernando pensou consigo mesmo, ele queria dar os brincos, mas achou que seria estranho fazer isso na frente de todos. Ei Carol, não banque a engraçadinha. Você quer o quarto maior? Emily gritou enquanto subia correndo as escadas. Fernando tem algum método especial para consumir essa tal poção Falser ou eu deveria apenas tomá-la? Noah perguntou em dúvidas. Só então Fernando se lembrou que não distribuiu os itens. Aqui, basta beber. Fernando disse dando a poção roxa para Noah. Gul. Noah engoliu em seco, seu desejo de não ficar para trás era muito intenso, mas ainda assim seu medo de tomar algo assim era forte, mas ele rangeu os dentes e pegou a poção da mão de Fernando abrindo-a diretamente e bebendo. Gulp gulp. Com 2 goles Noah engoliu todo o conteúdo. E então Noah, sente algo diferente? Lance perguntou. Noah olhou para suas mãos e braços e não notou nada de anormal. Assim que Noah ia responder, sentiu seu corpo todo começar a tremer, ele colapsou no chão tremendo. O que é isso? Fernando? Ronald perguntou nervosamente. Fernando apenas olhou com calma para Noah. Esse efeito é esperado, estava na descrição da poção na loja, o corpo dele continuará tremendo por alguns minutos até que a poção termine de remodelar seus músculos. Vocês dois ajudem ele a ir para seu quarto. Kelly, você entrega a poção de Emily e a ajuda. Fernando disse em direção a Lance, Ronald e Kelly. Os 3 se apressaram para fazer o que foi pedido. Lance e Ronald levaram Noah até um dos quartos no grau andar e Kelly foi levar a poção e anel para Emily. No final restou apenas Fernando e Tom na sala vazia.
Fernando se sentou na poltrona e fechou os olhos, ele estava exausto. Logo um clima estranho se perpetuou na sala silenciosa, nem Fernando e nem Tom eram pessoas que conversavam muito, então um silêncio permaneceu no ambiente. Não suportando o clima, Tom acabou tentando puxar assunto. Bem, chefe, como foi seu dia? Tom perguntou meio sem jeito. Ouvindo Tom falar com ele, Fernando abriu os olhos vagarosamente. Meu dia? Fernando repetiu sem expressão. Teve seus altos e baixos. Fernando respondeu calmamente. Fernando olhou para Tom e percebeu que ele estava extremamente desconfortável, talvez porque ambos não interagiam sozinhos com frequência. Fernando sentia uma certa simpatia por Tom, já que ele o lembrava de si mesmo a seu modo. E o treinamento de vocês, como foi? Fernando perguntou. Foi bom, eu acho. A Tenente Galia é bem rígida. Tom respondeu suando um pouco. Entendo. Fernando respondeu de forma simples. Ele queria retribuir o diálogo, mas ele simplesmente não era bom nisso. Percebendo que sua presença ali deixava Tom desconfortável, ele se levantou para subir. Chefe! Tom disse ao perceber Fernando se levantando. Fernando olhou para Tom com um rosto de dúvidas. Eu vou ficar mais forte. E um dia eu poderei lutar ao seu lado. Nesse dia ninguém mais ousará tentar te emboscar. Tom disse com uma forte determinação em sua voz. Só agora Fernando notou que Tom ainda estava preocupado com a emboscada que ele sofreu mais cedo. Fernando assentiu para as palavras de Tom. Estarei contando com você então. Fernando disse calmamente enquanto subia as escadas. Tom ficou sozinho na sala olhando para o topo das escadas onde Fernando sumiu. O chefe está contando comigo. Não vou decepcioná-lo. Tom disse com um rosto sério, mais feliz, a imagem de um homem caminhando com bravura em meio ao desespero, se pondo contra monstros poderosos para proteger seus companheiros, isso estava firmemente gravado em sua mente. Fernando estava no corredor entre os quartos das garotas e os dos rapazes, ele pensou em ir para seu quarto dormir, afinal seu corpo estava exausto, mas ele lembrou do item que tinha em sua pulseira. Eu ainda não entreguei para ela, Fernando disse para si mesmo. Então ele foi em direção ao corredor da esquerda onde ficavam as garotas. Fernando estava torcendo para não encontrar Emily, ele já imaginava o que ela diria se o visse ali. Algo como tarado era o mínimo que ele esperaria. Fernando passou por alguns dos quartos e ouviu vozes. Meu corpo não para de tremer. O que está acontecendo? Era a voz de Emily. Calma, Fernando disse que isso é normal, passará em algum tempo. Era a voz de Kelly tentando tranquilizar Emily. Fernando não ouviu a voz de Carol, então ele continuou andando. Ele não ouviu ruídos em nenhum dos quartos, até que chegou ao último. Ele não sabia se Carol estava nesse, mas resolveu bater na porta. Toque, toque. Quem é? A voz de Carol foi ouvida do outro lado. Fernando hesitou por um momento, mas então juntou alguma coragem e falou. Sou eu. Fernando disse tentando se acalmar. Bang. Um barulho de algo caindo foi ouvido dentro do quarto, então passos rápidos foram ouvidos, até que uma pequena fresta se abriu por onde Carol colocou a cabeça para fora. Fernando? Aconteceu algo? Carol perguntou com a voz levemente tensa. Nada, eu apenas queria falar com você. Fernando respondeu com a voz levemente trêmula. Isso, Carol foi pega de surpresa, ela não sabia como responder. Me dê um minuto. Carol disse fechando a porta. Alguns barulhos foram ouvidos e então a porta se abriu. Entre. Carol apareceu do outro lado, ela estava vestindo uma espécie de roupão de amarrar que se assemelhava à seda. Ver Carol nesse roupão justo que destacava todas suas curvas fez o coração de Fernando palpitar como um despertador. Ele quase pensou em dar meia volta e ir embora, mas reuniu coragem e entrou. Você ia tomar banho? Me desculpe atrapalhar. Fernando disse quase gaguejando de nervosismo. Não é nada, e Carol respondeu corando, enquanto apertava o roupão e cobria a região dos seios. Um leve silêncio tomou conta do ambiente. Sobre o que você queria falar mesmo? Carol perguntou tentando quebrar o clima. Só então Fernando voltou a si mesmo e se lembrou do motivo de vir aqui. Ele moveu o pulso levemente e uma embalagem de presente apareceu em sua palma.
Vendo a embalagem de presente, Carol olhou surpresa para Fernando. Isso é para mim? Carol perguntou. Sim. Fernando respondeu tentando não olhar para Carol, afinal ela estava muito sedutora vestida nesse roupão justo. Carol ficou sem palavras, seu rosto que já era vermelho ficou ainda mais avermelhado. Obrigado. Carol disse pegando o presente. Ao pegar a embalagem ela tocou na mão de Fernando e sentiu sua palma fria e suada, só então ela percebeu que Fernando estava muito mais envergonhado que ela. Ao notar isso, Carol se lembrou que Fernando era um jovem sem experiência nenhuma. Ela sorriu e começou a abrir o embrulho. Logo uma linda caixa de joia foi revelada. Carol abriu delicadamente a caixa e dentro havia um par de brincos azuis. Isso é lindo. Carol disse sorrindo. Desde que chegou a esse mundo essa era a primeira vez que ela ganhava um presente, ainda mais um acessório de beleza como um brinco, que era algo não essencial nesse lugar. É tão bonito. Quanto custou? Carol perguntou enquanto tirava os brincos da caixa. Isso não é importante. Fernando respondeu olhando para o lado. Fernando, quanto custou? Carol perguntou de novo. O fato de Fernando não dizer o valor a incomodou. Fernando hesitou em dizer, mas percebeu o olhar fixo de Carol em si. Ele pensou em mentir e dizer que foi algo barato, mas desistiu da ideia. Ele não gostava de mentir. 25 moedas de prata, e Fernando disse com alguma relutância. Vão 25? Carol gritou chocada. Você está louco? Por que gastou tanto com isso? Carol disse abismada. Fernando ficou em silêncio por um momento e depois com algum esforço olhou para Carol nos olhos. Porque eu pensei que ficaria bem em você. Fernando disse num tom calmo. A expressão de Carol mudou levemente com essas palavras. Ela queria brigar com ele por gastar tanto, mas vendo seu olhar sincero ela não conseguiu. Eu só queria te dar isso antes de dormir. Eu vou indo. Boa noite, Carol. Fernando disse caminhando em direção à porta, porém ele sentiu um toque em seu ombro. Ele olhou para trás e era a mão de Carol. Espera. Carol disse com uma voz melosa. O que há comigo? Eu deveria estar brigando com ele, mas ainda assim meu coração palpitou tão forte com essas palavras. Carol pensou consigo mesma. Fernando olhou para Carol sem entender o que ela queria. Antes que ele pudesse raciocinar corretamente, ela se aproximou dele e segurou seu rosto com a mão esquerda e se aproximou de forma repentina. Fernando ficou levemente chocado. Tudo o que ele viu foi o rosto de Carol se aproximando do seu. Ele nem sabia como reagir, até que sentiu algo macio tocar seus lábios. Morangos. Essa era a única coisa que vinha à mente de Fernando naquele momento, a sensação que ele sentiu antes, a mesma que o fez ter algumas noites de insônia. A sensação do beijo de Carol. Carol segurou o rosto de Fernando com a mão esquerda e com a direita se apoiou em seu ombro para se inclinar na ponta dos pés. Fernando era um pouco mais alto que ela. Fernando não sabia como reagir, então ele desistiu de pensar, deixando a sensação de euforia tomar conta dele. Suas mãos livres rapidamente se encaixaram na cintura e costas de Carol, trazendo-a para mais perto dele. Foi então que Fernando sentiu algo pressionando entre seus lábios. Era a língua de Carol. Ele não sabia muito bem o que fazer, então a deixou fazer o que quisesse. Logo a língua de Carol invadiu sua boca, percorrendo cada centímetro. A sensação quente e agradável de sua língua com um gosto de morango era uma sensação indescritível. Ele sentiu Carol sugando sua saliva enquanto tocava sua própria língua. Ele não sabia o que fazer, então resolveu copiar o que Carol fazia e movimentou sua própria língua, entrelaçando-a na dela, o que surpreendeu Carol e a fez fazer um som sedutor. O coração de Fernando pulsava como um terremoto, seu sangue fervilhava e ele não sabia se estava fazendo isso corretamente ou não. Afinal, na primeira vez que ele a beijou foi um beijo sem língua. Fernando começou a deslizar suas mãos pelo roupão de Carol. Ele era tão fino que Fernando sentiu que estava tocando diretamente em sua pele. Ele apertou o corpo de Carol fortemente contra o seu, sentindo cada centímetro de suas curvas em seu próprio corpo. Seu sangue estava fervilhando e seus instintos estavam fugindo a seu controle. Não resistindo mais, ele puxou o roupão de Carol pelo ombro, começando a abri-lo e tocou a parte frontal seu torso, apalpando algo que mal cabia em sua mão. Isso o deixou extasiado. Esse movimento de Fernando assustou um pouco Carol. Ela tentou empurrar Fernando, mas percebeu que não tinha forças para isso. Ele era imóvel como uma pedra, então ela recuou do beijo. Para! Carol falou em voz alta, enquanto tentava recuperar o fôlego. Foi só então que Fernando percebeu que havia passado dos limites.
Carol também viu que havia exagerado um pouco, ela voltou a fechar o roupão e olhou para Fernando. Desculpa, acho que temos que nos conhecer mais para darmos um passo adiante. Carol disse timidamente, ainda puxando o ar. Fernando estava extremamente constrangido, ele não sabia o que dizer, então apenas assentiu. Eu acho melhor eu ir, boa noite. Fernando disse, abrindo a porta e saindo. Carol olhou as costas de Fernando se afastando, quase cambaleante. Acho que foi muita emoção, para nós dois. Carol disse suspirando.